Tupi or not tupi, essa é mais do que nunca a questão. Depois de um século de tantas lutas, depois do Teatro Experimental do Negro de Abdias do Nascimento, depois da Bossa Nova, da Tropicália, dos anos de chumbo da ditadura, depois do Arena e da Oficina, depois da Constituinte de 88, com a brilhante presença de Ailton Krenak, lembrando que o Brasil é terra indígena, depois do Fome Zero, depois do giro decolonial, depois do funk e do rap, depois da luta e conquista pelas cotas étnico-raciais, depois do golpe de 16, depois que caímos no buraco em que estamos, depois da pandemia que escancarou a imensa desigualdade desse país, depois de escutar Nego Bispo e Jaider Esbel e suas mágicas serpentes nos lagos de Ibirapuera, depois de tanta água debaixo dessa ponte, como rever a Semana de Arte Moderna de 22? Como pensar a identidade brasileira, a arte brasileira depois de tudo isso? Seria possível trocar a palavra identidade por diversidade e abraçar a imensa diversidade que habita o Brasil e as artes brasileiras neste centenário em 2022? No processo de transmissão de conhecimento, de geração de pensamento crítico e de criação, que é o nosso trabalho no Instituto de Artes, o que a Semana de 22 nos leva a pensar, nos leva a criar? O que repensar isso nos transforma? O que ela nos leva a gerar, a criar, a compartilhar nesse país marcado pela desigualdade, pelo racismo estrutural, pela extrema violência contra os LGBTQIA+, contra os povos negros e indígenas? Esse foi o exercício da disciplina AR no segundo semestre de 2021, Tópicos Especiais em Artes, desmontando a Semana de 22 com criações contracoloniais. Porque a arte é também um campo de disputa. E a guerra cultural não é só uma metáfora. E que a alegria seja a prova dos 9 para que possamos habitar o desejado matriarcado de Pindorama. A arte é processo de transformar uma coisa em outra coisa? A arte é um processo de dar a ver? A arte é processo de pegar a experiência com as mãos e trazer até aqui? Um processo é um caminho de pegar com as mãos e seguir caminhando? Não é igual para todo mundo. Não é o meu, não é o seu. Não é para ser descartável. Processo não é para solucionar. Se a gente quer transformar, não dá para ter só certezas. Um processo serve para lutar. Um processo de criação precisa ter habitantes de problemas. Um processo precisa habitar problemas. Um processo precisa fazer uma casa nos problemas. Um processo precisa se relacionar com os problemas. Foi isso que a gente fez. A gente se relacionou com os problemas. Semana de 22, às portas de 2022. Que problema a gente tem nesses 100 anos? Que antropofagia é essa? O que fazer se não pegar com as mãos e traduzir? Macunaíma preto se lava e fica branco. Sobre a questão racial no Brasil. Uma feita a sol, cobrir os 3 manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível, por causa das piranhas tão vorazes que, de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã despedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água 1 metro e mais. Então, Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. A bicaram.
O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco louro e de olhos azuizinhos. Água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapaiumas. Nem Ben Jiguei percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguei esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olha, mano Jiguei, branco você ficou não. Porém pretume foi-se, e antes fanhoso que sem nariz. Manapê, então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifava toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manapê conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapamunhas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas, por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, Manapê, não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. Macunaíma preto se lava e fica branco. Sobre a questão racial no Brasil. Sobre a questão racial no Uma Brasil. feita só cobrir os três manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível, por causa das piranhas tão vorazes que de quando na luta para pegar um naco de irmã despedaçada, pulavam os cachos para fora d'água metro e mais. Pulavam os cachos para fora d'água enxergou metro numa e lapa mais. bem no meio do rio uma cova cheia d'água. Então, E a Macunaíma cova era que enxergou nem a marca do uma relógio lapa bem no grande. meio do numa rio, lapa uma bem no cova meio do cheia rio. O d'água. herói, depois de Uma muitos cova gritos cheia por E a causa do cova frio da água, era que entrou nem na a cova marca que do nem a pé marca do pé gigante. gigante. Mas a água era Abicaro. encantada, porque O aquele herói, buraco na o lapa herói, era mais depois de do muitos pezão do gritos Sumé, por causa do do tempo frio que da andava água, pregando o entrou na evangelho cova de Jesus e para se a lavou indiada inteirinho. brasileira. Quando o herói Mas a saiu do água banho, era estava encantada, branco, por louro, aquele de olhos buraco porque azuis. aquele buraco era na a marca lava do pezão era a do marca Sumé. do pezão do E ninguém não Sumé. seria capaz mais de O brincar tempo nem em que Jesus andava da pregando o indiada dos evangelho de Tapaiumas. Jesus Nem para a Benjigue indiada percebeu O herói milagre, saiu do brasileira. banho, se atirou na estava marca do pezão do Quando Sumé. o herói de olhos saiu do azuis. banho, A água já estava muito branco, suja da água negrura lavada do de herói, por olhos mais que Jiguei azuisinhos. esfregasse feito Ninguém maluco, não atirando seria água para capaz todos mais os de lados, só indicar conseguiu nele um ficar da filho cor do da bronze tribo novo. retinta E dos ninguém Macunaíma não teve dó e seria consolou. capaz mais de indicar Olha, mano, nele Jiguei um percebeu filho o da milagre, tribo ficou não, retinta tirou na dos marca do pezão do Tapamunhas. E antes fanhoso que sem nariz. Porém, Nem a bem água já Jiguei estava foi se muito lavar. percebeu o suja da milagre. Jiguei negrura do esborrifava herói. toda Se a água atirou por na mais marca que fora do da pezão cova. do Sumé. Tinha só um tirando bocado água Porém, para fundo e todos uma os a lagoa, água já lados. conseguiu estava molhar só a muito palma suja dos da pés das negrura do mãos. herói, e por Por mais isso que ficou negro, Jiguei bem esfregasse firme, feito teve maluco dó e atirando Só água que as para palmas todos das os mãos e lados, dos pés dele só são conseguiu vermelhas por ficar terem da se cor limpado na água do santa. bronze novo. Macunaíma teve dó. Macunaíma teve dó Não se e aveste, mano consolou. Manap, não se aveste não. Então é que Mas Olhe, mano, sofreu Jiguei. nosso tio Mas Judas. Jiguei Branco esborrifava você toda a ficou água não. encantada pra fora da Macunaíma, Porém, pretume preto, foi-se, se lava e e fica antes branco. fanhoso Sobre a e sem questão nariz. racial no Manap Brasil. conseguiu molhar só a palma dos Uma Manapê, pés feita só e das cobrir mãos. os então é três que foi manos se de uma lavar. escaminha de suor, Mas e Jiguei Macunaíma se lembrou esborrifava de toda tomar a banho. água encantada para Porém, fora no da rio era cova. As impossível, palmas das por mãos causa Tinha e dos só um pés bocado tão lá no vorazes fundo que e têm Manapê se limpado conseguiu na água molhar pegar um só a naco de palma irmã dos pés e das Macunaíma mãos. teve dó Pulavam aos e cachos consolou. Por pra fora isso, d'água ficou metro e mais. Se negro, aveste, bem mano, filho Então, da tribo dos Macunaíma Tapamunhas. chegou numa lapa bem no Mas meio do sofreu rio, uma nosso Só que cova as tio cheia palmas d'água. das mãos E e dos a pés cova deles são Macunaíma vermelhas, preto, por terem se se lava e limpado fica na branco. água santa. Sobre a questão Macunaíma racial no teve Brasil. dó e consolou. Não se Uma feita aveste, só cobrir os três Manapê, manos do Mano mascarinho Manapê. de suor. Não se aveste não, Macunaíma se lembrou mas de sofreu nosso tio Judas. Então resolveu ir brincar com a máquina para ser também o imperador dos filhos da mandioca. Mas as três cunhãs com muitas risadas e falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha Deus não, e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era Deus, não, nem possuía distintivos traços. Mas as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de Deus era uma gorda mentira antiga, que não tinha Deus não. E com a máquina ninguém não brinca, porque ela mata. A máquina não era Deus não. Nem possuía esses distintivos traços femininos de que o herói gostava tanto.
era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com como. Os homens se aproveitando das forças da natureza. Deus está morto e a máquina que está no lugar. A máquina devia ser um deus de que os homens não eram verdadeiramente donos. Então, Macunaíma resolveu ir brincar com a máquina para ser também... Não tinha feito dela uma Yara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. Ficou bem clarinha uma luz. Os homens aqui eram máquinas e as máquinas aqui eram homens. Isso de deuses era uma gorda mentira antiga. Que não tinha Deus não. E que com a máquina ninguém não brinca. Morto. Então, Máquina. Macunaíma resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Macunaíma. Mas as 3 cunhas deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha Deus. Não, e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era Deus, não. Nem possuía os distintos traços femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo, com os homens, aproveitando as forças da natureza. Máquina. A máquina devia ser um deus, de que os homens não eram verdadeiramente donos. Só porque não tinham feito dela uma Yara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De todo esse embrulhado pensamento dele, sacou bem clarinho uma luz. Mandioca. Mas muitas. Eram máquinas. Mentira. Máquina. Mata. Máquina. É que eram homens. Mexia. Macunaíma deu uma grande gargalhada, gargalhada. Uma selva urbana mecanizada. A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de saguiaçu que eu carregava pro alto do tapiri tamanho que dormiu? Que mundo de bicho! A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs tinham rido e ensinado para ele que o saguiaçu não era sabim não. Chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha, ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuqueadas, sopros, roncos, esturros não eram nada disso não. Eram mais classons, campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas. Se chamavam Fords, Upmobiles, Chevrolet, Dodges, Marmons e eram máquinas. Os tamanduás, os boitatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões, bondes, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, bicicletas, telefones, gorjetas, postes, eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. Deitado eternamente em berço esplêndido, berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, berço esplêndido, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. O que é o novo mundo? Passa que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Qual vida? Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria, amada, idolatrada, salve. Brasil, quem é Brasil? Brasil, acorda. De amor eterno seja símbolo lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde não verde de louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Glória, mas se ergues da justiça a clava forte, justiça,
Verás que um filho teu não foge à luta, 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 nem teme quem te adora, a própria morte. A morte, a morte, a morte, a morte. Terra adorada entre outras mil, és tu, Brasil. Ó despatria armada, dos filhos, filhas, filhos, filhas, filhos, filhas, filhos, deste solo és mãe, mãe, não gentil. Pátria, despatria armada, despatria armada, despatria armada, Brasil. Este é um arquivo, um documento, para não sei quem ou não sei o que ainda há de vir. Qualquer texto que se escreva parte de uma possibilidade de futuro. Mas o futuro não nos cabe aqui. Não cabe. A gente não cabe. Não cabe. Então, é preciso fazer caber de algum modo. Vocês precisam fazer caber. Nós, aqui, fazemos o que podemos. Nossas ideias nem sequer cabem aqui. Vocês também pensam assim, que nossas ideias nunca cabem, que nada nos cabe, nunca coube, nem nunca caberá. Suga seu sangue. Ouça. O bater de um coração. Fora do tic-tac, 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 maquinário. E os ônibus e a fumaça, e o constante pulsar elétrico, e a fuga, e a violência, e a implacável realidade de estar fora do eixo, fora dos cabos, desconectado da superfície. E no submundo a selva suja, sangrenta, sentimental. Os ratos e as baratas e as plantas crescendo entre o asfalto. E a margem do rio poluído, e a margem da sociedade, e a correria da polícia, e as armas, e a confusão, e o zumbido incessante que cala todo e qualquer grito de impaciência e de amor. A cidade não é lugar para devoção, que não seja beneficiária a ela, e somente ela. A máquina egoísta e egocêntrica substitui a máquina do mundo. Uma falsa simetria que, pelo visto, só agentes percebem. Com seu coração transbordante de cachoeira limpa. Aos outros, resta o metrô, a catarse, os passos sincronizados e os tic-tacs, tic-tacs, tic-tacs do relógio. À espera da aposentadoria. Agentes perdidas se veem mortas e cinzas, restando de vermelho só o sangue que corre em suas veias. E quantas e tantas vezes fora delas. Por essa forma, resolveram os nossos maiores o problema da circulação, pois que tais insetos devoram as mesquinhas vidas da ralé e impedem o acúmulo de desocupados e operários, e assim se conservam sempre agentes em número igual. Mas quão maiores são estes para que nem sequer consigam enxergar que agentes que se mantêm em número igual são somente as suas, que sua própria família de insetos é quem devora desocupados e operários. Homem primata é herói sem caráter. Falta de caráter do herói, falta de identidade.
Eis que me pego pensando. O que é construção? O que é escombro? Aqui a gente tem que desligar para não morrer. Se fosse lembrar de cada rosto, de cada nome, do jeito esquisito que olhava para o lado, com medo de ver a gente, não ia aguentar. É a necessidade vital de constantemente esquecer. Urros se ouvem como se fosse o barulho da chuva. As batidas sujam a melodia do vento. Quem vai se apiedar de quem, se todo mundo precisava tanto de um pouquinho de piedade? Esperando resignadamente o dia em que a vida vai decidir ser um pouco mais generosa conosco. E neste desatino, talvez o mais lúcido que já tive, suplico que escrevam com o coração, com a alma, com o pulso. Pois o pessoal é político. A necessidade de sermos singulares. A necessidade de pulsar no papel o que o corpo grita. Então, sim, este é um chamado para um futuro. Um grito amargo, mesmo que celebrativo, ao passado. E uma datilografia do presente, cindido presente, ferido presente, altivo presente, na vaguidão, não fôlego e desengasgo.